Olá a todos! Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio sobre inteligência emocional e nós vamos falar sobre viver no presente. Mas o que seria exatamente essa afirmação? Você precisa viver no presente. Então, nossa mente, ela tem a habilidade, né, de pensar em muitas e muitas coisas, né, muitos pensamentos, cerca de mais de 30 mil pensamentos por dia nos acometem. E aí são pensamentos indiretos, né, que são as coisas automáticas que a gente faz no nosso dia a dia, mas tem também aqueles pensamentos, né, que são frutos daquilo que nós obtemos de informação, né? Inclusive, sobre informações e gerenciamento de pensamentos foi o nosso episódio anterior. Eu recomendo que você assista para que você possa assimilar melhor esse conteúdo de hoje. E aí, sobre viver no presente. Por que nós precisamos viver no presente? Porque excesso de passado é depressão e excesso de futuro é ansiedade. Vou repetir para que possa fixar. Excesso de passado é depressão e excesso de futuro é ansiedade. Então, nós precisamos viver no presente, viver o hoje. Alguns versículos bíblicos trazem essa contextualização, quando fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou entregueis as suas ansiedades ao Senhor, né? Ou sobre o passado, quando Deus fala que nos perdoa e que suas misericórdias se renovam a cada dia. Então, a cada dia é o nosso presente, é a nossa oportunidade. É o dia que nós temos hoje, é a nossa demanda daquele dia, são as tristezas daquele dia, são as alegrias daquele dia. E nós temos que viver o sentimento diário, né? Aquilo que nos demanda exatamente hoje. O que vai acontecer amanhã é uma outra coisa, é um outro dia. É claro que nós temos um planejamento, né, futuro, de curto e longo prazo, e isso nos faz, de fato, em alguns momentos, pensar no amanhã, pensar no futuro. Mas que esse pensar seja de forma saudável, seja como um planejamento de coisas boas, e não você pensar que a sua angústia de ontem ou a sua angústia de hoje vai ser uma angústia de amanhã, vai ser um problema de amanhã. Então, isso não é pensar de forma saudável, isso vai te trazer problemas emocionais, vai te deixar ansioso. Assim como o passado, porque a gente fala em pensar no passado. Nós, em alguns momentos, cometemos erros, né? Falhas no passado, arrependimentos, coisas que nos fazem sentir tristeza, coisas que nos causam dor, mas que isso também precisa ficar no passado. O erro que eu cometi ontem, eu não preciso cometer ele hoje, né? Principalmente se eu cometi esse erro ontem, eu aprendi que errei, e ali eu já sei que não vou mais falhar naquele mesmo erro. Então, teve um aprendizado, e cada aprendizado você precisa levar pelo lado bom das coisas. Ah, se eu errei em tal disciplina da minha universidade, errei a resposta X, mas hoje eu já sei qual seria a resposta correta. Então, se eu fizer novamente a prova, em algum outro momento relacionado a esse tema, eu consegui fixar, né, o qual seria a resposta correta. Então, através de um erro que aconteceu comigo ontem, eu consegui aprender com aquele erro para que ele não possa se repetir nem hoje e nem amanhã. Então, isso é ver o lado bom das coisas, né? Daquilo que aconteceu. Algumas pessoas que me conhecem sabem de alguns problemas de saúde que meus filhos tiveram quando nasceram, né? E ali eles, recém-nascidos, precisaram estar em UTI, neonatal, e passaram alguns procedimentos médicos, né? Enfim, tudo aquilo foi muito doloroso, sim, quando eu vivi. Hoje, quando eu lembro do passado, eu não lembro mais com dor, mas com aprendizado, né? Aquilo que eu vivi naqueles momentos me serviram de aprendizado, né? Tanto no contexto de saúde mesmo, como no contexto de vida.
como no contexto de gratidão pelo meu dia de hoje, porque eu não estou mais naquele problema de ontem e eu não lembro daquele problema de ontem, do meu passado, no sentido de me trazer dor, e sim eu lembro pelaquilo que eu aprendi, por aquele momento de tristeza, de aflição, né, não existir mais. Então eu consigo, de forma saudável, lembrar desse passado, né, e trazer coisas boas refletidas a ele, né, neste futuro. Quando eu sou grata pelos meus filhos, quando eu tenho o hábito, né, de abraçá-los, de dizer o quanto eu o amo, né, o que eu faço por eles, a gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz. Então são coisas que nos edificam, coisas que nos fazem crescer. E nós precisamos viver no presente. Ah, se hoje o meu dia não foi muito bom, tive problema X e Y, ok. Amanhã é um novo dia, né? Que coisa boa. E assim como a palavra de Deus diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, cada manhã, cada dia, cada presente representa uma oportunidade de fazer diferente, de cuidar das suas emoções, de cuidar do seu corpo, né? Corpo, alma e mente. É aquilo que nós precisamos resguardar, é aquilo que nós precisamos de fato ter como prioridade, né? Cuidar de nós, cuidar das nossas pessoas, para que nós possamos estar bem, numa boa perspectiva de futuro e no presente, no hoje, desfrutar. Nós temos que ter esse contexto, desfrutar a vida diária. Então você pode repetir comigo, aonde você estiver. Eu, a partir de hoje, decido desfrutar da minha vida diária. Então, faça esse exercício, repita mais vezes. E se hoje você teve um dia ruim, você pode chegar ao fim do dia e dizer: hoje foi um dia ruim, mas que bom que amanhã é um novo dia e eu terei uma nova oportunidade de desfrutar a minha vida diária. A vida, elas são feitas de momentos, né? Nossa vida. Então, tudo passa. Então, por isso que nós precisamos sim viver no presente, aproveitar o hoje, aproveitar o agora, fazer acontecer, dar o nosso melhor aonde nós estivermos, nos sentirmos felizes, cuidarmos de nós, cuidarmos das pessoas que nós amamos. Precisamos expressar os nossos sentimentos da melhor maneira possível. Então, você hoje pode chegar na sua casa, abraçar sua mãe, abraçar o seu esposo, abraçar os seus filhos, dizer que você ama eles e que deseja estar com eles. E você pode cuidar de você também, praticar uma atividade física, ouvir uma música que te conecte com Deus, né? Que te conecte ali com o seu ser, com aquilo que você acredita, que te traga relaxamento e que te traga paz. Então, que hoje esta é a lição: viva o presente, certo? Você precisa aproveitar a sua vida diariamente, desfrutar dela e aprender com os dias difíceis, certo? Por quê? Porque todos os dias é uma nova oportunidade de fazer melhor, de aprender mais, de cuidar de si e de cuidar do seu próximo. Até o próximo episódio.